cheguei terça-feira de madrugada da viagem que fomos para Dubai, depois para Israel e depois pela Jordânia. Em Dubai nós não temos nada de relatos nem de acontecimentos bíblicos. Temos uma contradição. Muitos prédios, muitos edifícios, os edifícios mais altos do mundo estão construídos ali, mas estes arranha-céus não chegam nos céus. E a contradição é que o menor de nós, levados e guiados pela fé em Jesus, tocamos nos céus, através das nossas orações. E o que o homem faz não chega diante de Deus. Pelo contrário, né? Às vezes você bota tanta confiança naquilo e aquilo está tão fácil de ruir. É assim que nós vemos. Depois tivemos em Israel, que vive, né, em constante conflitos. Irmão Giva, irmã Gorete, irmã Cláudia, aqui de Campinas, estava conosco. Se lembram, eu disse lá em Israel, isto aqui é o estupim para uma terceira guerra mundial. Não tenho dúvida disto, porque do lado do povo árabe está a Rússia, a China e outras potências, e do lado de Israel está os Estados Unidos e outras potências. E o conflito vive armado. É a minha 7ª viagem a Israel. Eu nunca tive tão desanimado assim, tão indiferente para ir em Israel como estive agora. Até porque era tão interessante que nós tínhamos um contrato com uma empresa e quando chegávamos no número de pessoas que cumpriam o contrato, 2 ou 3 tinha problemas e desanimava e saía fora. Um fundiu o motor do carro, o outro bateu, o outro sofreu problemas. Eu sei que parecia que nós não íamos na viagem. Mas Deus honra o Giva, honra a Gorete, honra a irmã Cláudia, honra tantos outros que haviam pago. E eu deixei que Deus conduzisse até o último momento e a gente vê milagres acontecendo a toda hora. O certo é que nós fomos surpreendidos, porque quando cheguei, a gente já tinha tido antes, a viagem tinha sido adiada, era dia 12 de maio e acabou saindo dia 28. Havia sido adiada e o roteiro foi mudado pela empresa, só que Deus trabalha da maneira que Ele quer fazer. Então a gente não programou, nós simplesmente seguimos uma outra programação. E quando chegamos, que fomos recebidos, chegamos exatamente no dia de uma festa, e vem lá do Velho Testamento, que é o Shavuot, que é a festa das primícias. E a festa das primícias, no Velho Testamento, eu acho que tem grave demais aí, que está dando esse puf, puf. Então, era a festa que se plantava, e quando, quem é que já plantou aqui roça de milho ou de alguma coisa? Você não tem. Você planta no mesmo dia, mas não chega, não amadurece tudo no mesmo dia. Sempre tem uma espiga que já saiu primeiro, vai lá e começa a colher antes, não é? É ou não? Então, a festa das primícias era quando se plantava o trigo e a cevada, que os primeiros molhos estavam maduros, a lavoura ainda estava verde. O povo ia lá, colhia os primeiros molhos e trazia aquilo como primícia para apresentar ao Senhor. E quando eles apresentavam aquilo ao Senhor, Deus abençoava o restante da lavoura.
Quando você entregar a sua vida como primícia a Deus, o restante Ele vai cuidar. Então, sempre é o primeiro que nós damos a Deus. Não estamos falando aqui de dinheiro, estou falando de entregar a vida. Tudo na sua vida, põe a Deus em primeiro lugar. E o resto será bem sucedido. É o que Jesus falou. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. E nós chegamos exatamente no dia da festa das primícias lá. Se eu tivesse ido na data marcada, teria chegado antes. Mas chegamos no dia. E o dia da festa das primícias é exatamente 50 dias depois da Páscoa, que quer dizer o dia de Pentecostes. Dia de Pentecostes foi o dia que o Espírito Santo desceu para dar cumprimento à promessa de Jesus. Então eu cheguei no dia de Pentecostes. E não foi nós que programamos, a empresa mudou todo o roteiro. E a primeira visita que nós íamos fazer e fomos fazer foi Cesareia. Parece brincadeira, mas Cesareia é uma cidade que foi dedicada a mim. Foi dedicada a César. Então eu disse que a viagem, ela tinha, desde São Paulo, eu disse para os irmãos, é uma viagem profética. E eu não quero falar de outra maneira, porque ela foi uma viagem dedicada a mim. Se ninguém quiser entender, mas eu entendi e me emocionei com aquilo, porque aí eu vou para Cesareia. O que é Cesareia? O que aconteceu? A cidade foi construída em homenagem a César, mas foi lá em Cesareia que o Espírito Santo, estamos falando do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu pela primeira vez aos gentios, na casa de Cornélio. Estávamos chegando no dia da descida do Espírito Santo, e agora, falando aos gentios, ele desceu pela primeira vez na casa de Cornélio, e nós estávamos lá para sermos testemunhas. E aquilo não é para mim, aquilo é para todos vocês. Estávamos ali, um grupo, fazendo as primícias, mas vocês são a lavoura de Deus. Paulo diz, vós sois a lavoura de Deus. A lavoura vai ser abençoada. Parece que não é com você, a lavoura vai ser abençoada. Eu estou dizendo que você vai ser abençoado. Saímos dali, a próxima visita, vamos para o Monte Carmelo. O Monte Carmelo é o monte onde Elias desafiou os profetas de Baal. Veja só a sequência desta viagem. Foi a segunda, também não foi escolha minha. Vamos para o Monte Carmelo. E o Monte Carmelo, quando Elias desafia os profetas de Baal, depois deles terem clamado até o meio-dia e nada aconteceu, Elias faz uma oração. Esta oração precisa ser a minha e a tua. A oração consciente. Coloca as 12 pedras, organiza tudo e depois assim, olha, da maneira mais simples ele disse, Senhor, mostra-te que tu és Deus. Eu gostaria de perguntar, quantos gostariam que Deus aparecesse na história da sua vida e se mostrasse como Deus da sua vida? Mostra-te que tu és Deus. Olha a segunda coisa, e que eu sou teu servo. Isso é uma coisa linda, maravilhosa, esplêndida. Deus vindicando-se, mostrando que você, quem é você? Mostra-te que tu és Deus e que eu sou teu servo. E que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Manda fogo, Senhor. E o fogo desceu e consumiu. Eu não sei se tem alguém aqui que gostaria que as suas orações fossem respondidas da mesma maneira que as orações de Elias. Agora, quem era Elias? Um homem segundo as mesmas paixões que eu tenho e você tem. Isto não impediu Deus de se fazer. E assim, logo em seguida você vai ver o que é um homem. Todo homem, meus irmãos, é um fracasso.
O homem pediu para Deus responder, Deus respondeu. Ele foi lá e matou 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azera. E a Jezabel disse: hoje você vai morrer. E ele fica tão apavorado que corre com medo de Jezabel. E quando chega debaixo do pé de zimbro para mostrar como é frágil o homem, ele pede para morrer. Veja, se ele quisesse morrer, ele tinha ficado lá, que a Jezabel já queria matá-lo. Mas é aquele negócio de você achar que vai levar Deus na conversa e vai pedir para Deus fazer uma carinha de misericórdia para ver se Deus quebra seu galho. E Deus deu um empurrão nele, disse: não, eu vou te dar comida, eu vou te dar água, alimento, você vai seguir na sua caminhada até o Horebe, mas depois eu te mando de volta. Você vai voltar para terminar sua missão. Eu quero dizer a você, não importa o momento que você esteja vivendo, Deus quer que você termine a sua missão. Tem alguém com vontade aí de voltar e sair deste culto depois de um alimento espiritual, nutrido, voltar para casa mais forte, mais corajoso, enfrentar o que tiver na sua frente? Ei, a sua missão não terminou e nós vamos terminar vencedores. Porque Elias não ia terminar como um derrotado, morto por Jezabel, ou com Deus com misericórdia, com autocomiseração dele. Ele vai terminar dando uma volta numa carruagem de fogo. Eu não sei se tem alguém aqui que gostaria que a sua vida aqui não terminasse com a morte. Hein? Eu não sei, mas eu particularmente chego a pensar, vendo os acontecimentos que estão tomando lugar no mundo, que a vinda do Senhor está próxima. Quando eu falo na vinda do Senhor, a gente vê o quadro todo montado. Nós estamos vendo Israel vivendo o conflito. Eu chego aqui na terça-feira de madrugada, na quarta-feira começa o bombardeio lá. E o nosso prefeito aqui de João Pessoa está lá, preso, sem poder voltar. Mas eu estou aqui. Deus me levou e Deus me trouxe, ele está lá. Graças a Deus que ele não sofreu nada. Mas monta-se um palco para uma terceira guerra, só que a gente tem que lembrar que antes disso acontecer, nós vamos embora. Mas antes desta terceira guerra acontecer e nós irmos embora, algumas coisas têm que acontecer. E as pessoas não querem entender. Quando eu cheguei lá, eu cheguei no dia de Pentecostes. Eu estou pregando um avivamento. Eu estou dizendo que algo sobrenatural vai se mover. Que a igreja que estava vivendo um momento de fracasso vai florescer, vai brilhar. Eu não sei se isso é para você, mas é para mim. Nós não vamos sair daqui do jeito que estamos. Nós vamos sair daqui em alto estilo. A igreja ainda terá seus dias de glória. Aleluia! É assim que nós precisamos ver. Então, depois que a igreja entra nisso, nós temos a sequência. A igreja é tirada e o que nós temos também está montado. Quando houve esta eleição deste Papa e deste presidente americano, nós entendemos pela Bíblia que ambos estão no capítulo 13 do livro do Apocalipse. E que tudo está montado, o quadro está perfeito. Eu não estou dizendo, mas estou assim olhando e dizendo assim ao povo: olha, esteja atento. Estes são os sinais. Uma besta tem que dar lugar à outra. E o William Branham disse: o dia que tivéssemos um Papa americano, nós temos aí o presidente americano, para dar suporte a um Papa americano, para que eles façam um acordo com os judeus. Mas quando isto estiver acontecendo, nós não estamos aqui. Nós estamos vendo apenas o quadro montando. Porque estas coisas só sinalizam. Eu vou gritar, se você acreditar, você grita também, amém, ou se não, fica calado. Jesus está voltando. O quadro e a profecia está montada. Então, assim, nós precisamos ver que esta é a hora. Nós precisamos acreditar
no que estamos vivendo. Eu hoje falei para uma pessoa, não tem nada errado no mundo. Você vê o homossexualismo, o crime, a imoralidade, a injustiça, a loucura que está tomando lugar na vida das pessoas, o que a internet está fazendo. Preocupação do irmão Jean pregar quinta-feira sobre os jovens, sobre o que está acontecendo aí com a inteligência artificial e tudo mais. Mas é assim, tudo isso está dentro da normalidade. Não tem nada errado. A Bíblia predisse que seria assim. Seria o tempo em que o amor de muitos se esfriaria. Seria o tempo que muitos entrariam para um período de apostasia. O que é a apostasia? É a perca da afinidade, da comunhão com Deus. Mas seria um dia também que aqueles que são santos seriam mais santos. Aqueles que estão esperando a volta do Senhor, deixa eu dizer aqui tranquilamente, olha, acerte o que está errado na sua vida. Não tenho que pregar, eu não tenho que ficar aqui espremendo ninguém. Não tenho que ficar aqui batendo, sabe? Tem coisas que nós batemos por anos e anos e anos e anos e as pessoas nunca entenderam. Porque elas parecem que não entenderam o seu chamado. Quando eu li a Escritura, hoje à noite, Paulo dizendo, eu estou dando graças pelo momento que nós estamos vivendo. Deixa eu voltar aqui na leitura, no verso 12 do capítulo 1 aqui, Paulo disse, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, isto é, amadurecimento. Sabe, não adianta eu tentar fabricar crentes, fazer com que você viva um padrão que você, no seu coração, não foi transformado para viver. E o que é que acontece? Nós temos, às vezes, muita aparência e pouca realidade. E nós não queremos viver da aparência, porque a coisa mais enganosa que tem é a aparência. Nós precisamos de, lá de dentro, brotar uma vida que se manifeste através de você e que as pessoas reconheçam que algo aconteceu no seu interior. Aleluia! Então a idoneidade, a maturidade, aonde é que nós precisamos de chegar? Então Paulo disse, nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Eu quero dizer que está na hora, está chegando o momento em que a herança será distribuída. A gente pega o Velho Testamento, e o Velho Testamento tem essas figuras. Paulo disse que enquanto o herdeiro é menino, ele nada difere do servo. Não há confiança para se depositar num menino. Deus não vai pegar as suas riquezas e colocar na mão de menino. Deus está chamando a mim e a você a nos tornar idôneos. E dizer assim, sabe por que eu estou vivendo esta fé? Porque eu vou participar agora mesmo da herança. Deus vai repartir sua herança e eu quero estar pronto para receber. É isto que eu estou tentando dizer. E aí Paulo continua no verso 13 dizendo assim, e ele nos transportou, preste bem atenção, olha, o qual nos tirou da potestade das trevas. Se você ainda acha que este mundo é luz, você está longe. Ele nos tirou da potestade das trevas, mas não adianta, sabe, irmão H, pegar você e mudar você de igreja. Isso não resolve. Quando ele te tira da potestade das trevas e te põe e te transporta para o reino do Filho do seu amor, você saiu de um reino das trevas para um reino de luz. Eu tenho viajado o mundo. E eu tenho estado em lugares que as coisas são completamente diferentes. Eu saio daqui, vou para a África do Sul, eu vou para a Inglaterra, e você chega lá, a primeira coisa que você encontra é que o volante do carro não está do lado que você está acostumado. Eu quando fui na primeira vez que eu vi um carro com volante do lado direito, então se eu vou nesta direção aqui, é uma pista dupla, eu tenho que andar nesta faixa. Mas quando eu fui pela primeira vez, o motorista estava do lado de cá e tinha que andar nesta faixa. E quando chegava na curva, desbateu tudo agora. Aquele é o costume daquela nação. Então você não tem que mudar
E quando nós saímos dos costumes da nação que nós vivemos aqui, vamos pegar o Brasil e o mundo, e viver nestas trevas que o mundo vive, e Deus nos transporta para um outro reino, o reino do Filho do seu amor. Então tudo lá é diferente. Escuta, a vida cristã, ela não pode ser igual à vida da sociedade. Enquanto isso não cair na cabeça das pessoas, as pessoas ficam perguntando: mas por que eu não posso vestir assim? Ou por que eu devo vestir assim? Ou por que o meu cabelo é assim? Ou por que a minha maneira de tratar é assim? Ou por que eu tenho que viver desta maneira? Não, viva então como está vivendo as trevas. Viva o padrão da sociedade, que você vai entender qual é. Por que as pessoas, quando são mudadas e transportadas, eles não querem mais viver aqueles costumes? Mas por que nós temos na igreja pessoas tentando viver os costumes das trevas dentro da própria comunidade? Porque não foram transportados. Então parece que faz tempo que eu não venho aqui para pregar e dizer: ei, irmã, você não pode cortar o cabelo. Será que você já não sabe? Eu acho que você já sabe. Ei, irmã, cuidado com a quantidade de maquiagem que você está produzindo no seu rosto. Será que você não sabe? Por que eu tenho que voltar a estes rudimentos? Por que eu tenho que estar batendo constantemente? Olha a sua roupa, olha seu cabelo, olha, irmão, o seu comportamento. Por quê? Porque eu estou falando com alguém que ainda não foi transportado. Ele não se definiu, ele não sabe se ele quer ser trevas ou quer ser luz. E esta é a diferença que vive gritando no ouvido das pessoas. Elas não estão definidas. O que você quer? Quer que Deus se adapte à sua maneira de ser? Ou você está enganando a você mesmo? Ou você pensa que enganou a Deus e que convenceu a Deus com a sua maneira de ser? Nós não podemos pensar que Deus vai se adequar à nossa situação. Nós é que precisamos nos render ao Senhor. Estamos aqui hoje à noite. Agora, eu vim aqui para dizer a você que eu não estou cego. Eu estou vendo o que está acontecendo na vida da igreja. Mas eu tenho que voltar a dizer estas coisas. Paulo diz, sabe, são coisas que cansam a gente. E que a gente não precisa mais de voltar a falar sobre isto. É simplesmente uma questão de maturidade. Ser idôneo. Ei, eu sou idôneo, eu estou na hora de receber uma herança. E se eu não diferir de menino, sabe, eu não vou receber. Então está na hora da igreja crescer. Deus quer depositar na sua mão um poder extraordinário e que você não entendeu. Ei, o diabo não tem nada para te dar. A sociedade não tem nada para te dar. Mas eu quero dizer que o Espírito Santo tem muito para te dar. Não é uma emoção, não é uma sensação, não é um arrepio. Não, isso não é a evidência do Espírito Santo. Mas é um domínio sobre todas as coisas. Eu quero dizer que as pessoas ainda não sabem o que é serem transportadas do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para ter um domínio sobre todas as situações. Estou falando com alguém aqui hoje à noite? Será que tem alguém interessado nestas coisas? Ou tem alguém interessado apenas em ser membro da igreja ou viver da sua maneira? Então Paulo está tentando dizer, está na hora da gente amadurecer. Está na hora de uma mudança que não precisa ser obrigatório. É uma coisa espontânea. Quando eu fui aos Estados Unidos a primeira vez, eu fiquei impressionado porque alguém jogou um papel de picolé no chão e o guarda disse, apanha. Ou você vai ser multado. Mas escuta, eu sou brasileiro, eu não sabia desta lei. E o guarda disse, você está em outro país e você deveria conhecer as leis deste país. Então, quando nós nos tornamos cristãos, nós também conhecemos as coisas do outro reino. Ou então nós vamos ser multados. Vamos sofrer vexames e vergonhas. Para quê? Então chega um momento em que Paulo está tentando dizer a mim e a você que esta hora da meninice passou.
que é uma hora de definição daquilo que queremos, daquilo que somos. Eu queria chamar a cada um de vocês aqui hoje à noite, não sei se você está me entendendo ou não, mas está na hora de brilhar. Está na hora de assumir uma posição aqui. Eu não vivo das trevas, eu sou luz. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não espere alguém dizer a você o que fazer. Apenas comece a brilhar. Se você foi mudado de reino, automaticamente os costumes desta terra são deixados e você agora tem que seguir. Não adianta eu querer chegar na África ou lá na Inglaterra e dizer: não, mas lá no Brasil eu dirigia do lado de esquerdo. Mas aqui você não está no Brasil. Eu quero dizer que você não está nas trevas. Eu quero dizer que você está no reino da luz. Não é do jeito que faz a sociedade, é do jeito que a palavra, é que o mundo espiritual está requerendo de nós. Eu posso ouvir seu amém ou não? Então os costumes são diferentes, o trato é diferente, a roupa é diferente, a maneira de falar é diferente. E eu quero dizer, a maneira de como viver é diferente. Eu vou lhe dizer uma coisa: a maioria dos crentes, vou ofender você, mas talvez eu não esteja falando para você. Talvez eu esteja falando para a pessoa que está sentada ao seu lado. Mas se não for a pessoa que está sentada ao seu lado, pode ser você. Se não for você, você simplesmente diz: isso não é para mim. Mas a maioria do povo chamado crente não são crentes. Estou falando com você? Ou falei com a pessoa que está do seu lado? Ou não foi com a pessoa? Porque crente é chamado de crente porque crê. Eu queria perguntar: você crê mesmo em quê? Se você disser para mim que você crê em Deus, eu quero lhe dizer uma coisa: Deus não é natural, Deus é sobrenatural. E se você crê no sobrenatural, a sua vida não será uma vida natural, a sua vida será uma vida sobrenatural. Você não viverá mais por você. Algo sobrenatural começa a dirigir sua vida. Algo sobrenatural te diz o que fazer e o que não fazer. Algo natural te empurra para um caminho de vitória e nunca para um caminho de derrota. Eu quero lhe dizer que você pode até ser provado. Sabe o que é prova? Se eu perguntasse aqui hoje à noite, o que é prova? Eu tenho certeza que a maioria dos crentes não sabe o que é prova. Prova é Deus te dizer uma coisa que vai lhe acontecer e dar tudo errado. Você olhar, mas Deus disse que seria assim, está exatamente o oposto. E o que importa? O presente. Eu quero dizer que quando Deus diz alguma coisa e você está sendo provado, que tudo dê o contrário, mas você vai terminar por cima vencedor, porque a palavra de Deus é infalível. É isto que me faz vir aqui ainda pregar e dizer para você: eu creio num derramamento do Espírito Santo, eu creio num poder sobrenatural que virá sobre a igreja, eu creio numa igreja poderosa, ainda que eu esteja vendo alguém manquejando, mas eu estou crendo naquilo que a palavra diz. Deus disse: eu vou restaurar. Eu não creio em doença, eu não creio em miséria, eu não creio em pessoas que não acreditam. É incrível. Deus falou para José: olha, eu te dei um sonho, aquilo era uma palavra de Deus. Você vai ver o sol, a lua, as estrelas se curvar a você. Você vai ser alguém grande. E quando ele contou isto, ele foi para a cadeia, se tornou escravo. Escuta, o que é fé? Fé é aquilo que Deus falou. E o que é ser provado? É viver o contrário do que a fé disse que ia acontecer. E ao invés de ser uma pessoa poderosa, se tornou um escravo. Ficou pior. Agora eu queria perguntar aqui hoje à noite: quem é que quer ser pior do que você já é? Quer uma saúde pior?
quer um lar pior, quer uma finança pior. O que é que você quer pior na sua vida? Você não quer. E você tenta correr daquilo que Deus disse que você vai ser. Então, quando a gente é provado, é quando tudo dá ao contrário, quando tudo vai ao contrário. E sabe quanto tempo virou aquele quadro? Tempo que você não suportaria para manter a sua fé de pé. Não foi um dia, não foi um mês, não foi uma semana, não foi um ano. 13 anos de prisão, de escravatura, de miséria, de que cada dia a vida parecia ser mais penosa. Mas um dia amanheceu, que ninguém esperava, que ninguém acreditava, que José mesmo não estava esperando. E eu quero dizer, Deus vai te surpreender. Aqueles que estão vivendo pela fé serão surpreendidos. Deus vai te visitar numa manhã destas. Para José era um dia comum. Ele acordou naquela manhã e não sabia que alguém ia chegar e dizer: ei, vai fazer a sua barba, vai trocar sua roupa. O que aconteceu? O faraó está te chamando. Você não está pronto. Você não está pronto. José não estava pronto. Levantou e já fez a barba e trocou a roupa e disse: hoje é meu dia. Não, não precisa pensar assim. As coisas vão te surpreender. Tem alguém pronto para ouvir alguém bater na porta da tua casa aí, para trazer uma notícia extraordinária para você? Tem alguém preparado para receber boas novas aí? Ora, foram 13 anos de espera, mas a hora chegou, e a hora vai chegar para cada crente, para todos aqueles que confiarem na palavra de Deus. Mas a maioria dos crentes, sabe de que eles vivem? Eles vivem dentro da razão e da lógica. Eles não podem crer. E quando a gente não pode crer, vive preso na razão. Gente, nós não temos que olhar de outra maneira. Nós olhamos a Bíblia assim: o pai da fé era Abraão. E Deus vem e disse: larga tudo, sai da tua parentela e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Sabe quantos de nós faríamos isto? Se alguém disser: você está doido? Ou você acha que José não recebeu a mesma visita que eu recebo e que você recebe do diabo, todo dia dizendo: você foi enganado, você falou demais. E eu quero falar uma coisa para você: e quando a gente crê, a gente não tem por que esconder. José recebeu a palavra do Senhor e ele creu que o sol e a lua e as estrelas iam se dobrar, e ele saiu dizendo que aquilo ia acontecer, e o negócio deu errado. Mas eles diziam: você está vendo o que você falou? Ele simplesmente manteve-se crendo. Eu quero dizer, quando a gente crê, a gente anuncia o que crê. Eu creio em Jesus Cristo curador, eu creio em Jesus Cristo salvador, eu creio em Jesus Cristo transformador, eu creio em Jesus Cristo, aquele que resolve os problemas da sua vida. Por que eu vou esconder isso? Quem olhou a vida de José não foi fácil. Eu olho, sabe, pensam que porque Deus falou para Abraão: eu vou te abençoar, você vai ser grande, as coisas aconteceram de um dia para a noite. Não. Foram tempos difíceis, falta chuva, vai para o Egito, volta do Egito, mente lá, Deus tem que cuidar da vida dele, traz de volta. Daqui um pouco você acha que foi fácil? Dá uma promessa de um filho, o cara espera 25 anos, e todo mundo dizendo: cadê seu filho? Eu quero dizer, não importa. Quando tudo der errado, se Deus falou,
Você se mantém firme dizendo: mas eu ainda vou experimentar esta hora de vitória. O que é fé para você? É você vir aqui ouvir uma mensagem, mas Deus falou comigo. Aí vai embora para casa, e na outra semana não acontece, e você fica lá embaixo, e acabou a fé. Não. Eu tinha 25 anos, quando eu tive um sonho, e Deus me mandou vir para esta cidade. Não tinha um crente, não tinha um parente, não conhecia ninguém. O que se dizia, a Rede Globo mostrava, era a miséria do Nordeste, as vaquinhas secas com a terra rachada e o povo passando fome. E disseram: você vai para Campina Grande, vai para o Nordeste desse jeito? Eu disse: vou. Você vai comer calango e rato? Eu disse: vou. Só que eu nunca comi calango e nem rato. E eu, desde que cheguei aqui, como filé. As coisas foram simplesmente fáceis? Não. Eu tive que trabalhar muito. Trabalhei muito para chegar aonde chegamos. Não é só para ter esta igreja, mas nós abrimos o Brasil. Nós evangelizamos em muitos estados. Agora mesmo vou ao Pará, na região de Altamira, batizamos quase 400 pessoas, batizamos mais de 500 lá em São Luís do Maranhão. Há gente batizada do Brasil todo, que começou desse trabalho aqui. Mas você acha que as coisas aconteceram do dia para a noite? Não, mas eu segurei que Deus falou que ia fazer e Ele fez. E eu estou segurando no que Ele vai fazer. E eu não estou aqui envergonhado de dizer a você: estou anunciando que a minha ida a Israel este ano foi para dizer que a lavoura está para ser abençoada de maneira grande. Que Deus vai responder nossas orações. Que Deus vai antecipar uma bênção na sua vida. Aliás, eu acredito que tudo que Deus faz, Ele não faz atrasado. Tudo que Deus faz é por antecipação. Ainda que você esteja ansioso para ver acontecer, mas Ele vai antecipar. Jesus disse isto: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo nos dias que vão ser abreviados. Quantos gostariam de uma mudança na vida abreviada? De um preenchimento do Espírito Santo abreviado? De uma transformação de vida abreviada? De um amadurecimento abreviado? Tudo que Deus faz, Ele faz por antecipação. É engraçado. E a profecia sobre Jesus, quando Ele viesse, Ele haveria de levar nossas dores e os nossos pecados. Só que Ele começou o seu ministério e teve 3 anos e meio de ministério, perdoando e curando, antes de cumprir Isaías 53. E na cruz Ele levaria nossas enfermidades e os nossos pecados. E antes que Ele fosse à cruz, Ele olhou para um paralítico e disse: perdoados são os teus pecados. Ele olhou para uma prostituta e disse: vai, não peques mais, você está perdoada. Você está me entendendo? Ele olhou para um cego e o curou, para um paralítico e o curou, mas ele não tinha ido à cruz ainda. Ele estava antecipando as coisas. Eu quero dizer que Ele não está atrasado. Eu quero dizer que nós estamos atrasados. Está na hora de um despertar espiritual. Está na hora de dizer: Senhor, antecipa as bênçãos da minha vida. Me desculpa, não falei para você. Então, estou falando, quem sabe, para a igreja de Brasília agora. Estou falando para alguém que está em casa na internet, que está buscando e pedindo para Deus antecipar as bênçãos. As pessoas não têm coragem nem de falar, nem de abrir a boca. Eu quero lembrar a você, escute bem o que eu vou dizer. Eu quero lembrar a você que não é o que você pensa, é o que você fala.
Deus pensou, Deus imaginou, Deus fez um projeto, mas o dia que Ele falou, haja, a coisa aconteceu. Haja luz, haja separação. Está na hora de, quando você crê, você abre a boca e fala. Você profetiza sobre a sua vida, você declara a sua vitória. Mas gente que vive reclamando, murmurando e trazendo maldição para você, para com isso. Você não é crente, você é um incrédulo. Creia na palavra de Deus. Não creia no resultado do momento. Eu vou lhe dizer, tinha 10 anos que José estava no cativeiro do Egito, preso lá embaixo. O dia que chegou alguém, ele começou a reclamar a vida e dizer: sabe, eu fui lançado aqui porque meus irmãos me venderam. Eu vim para cá porque a mulher de Potifar me levantou uma calúnia, e aí eu vim parar aqui. Deus falou: você é um conversa mole. Você tem uma promessa. E por que você está reclamando da sua vida? Está na hora de você declarar a sua vitória. Confesse aquilo que Deus te falou. Não é o momento que você está vivendo. Confesse a palavra. Ei, eu estou aqui esperando ver o sol e a lua se curvar. Eu estou aqui esperando ver a palavra de Deus se cumprir. Você está me ouvindo, meu irmão? Mas enquanto ele começou a reclamar, Deus falou: então tá bom, continue. E eu vou falar para você. Quer reclamar a vida? Continue. Você vai viver dias piores. Mas comece a declarar: Deus me deu uma família. Deus me deu uma saúde restaurada. Eu tenho direito aos céus e à terra. Ei, eu sou participante da herança de Deus. Eu fui transportado das trevas para o reino de sua luz. Eu vou brilhar. E as coisas vão ser abreviadas. Mas enquanto você profetiza miséria, a miséria é sua companheira. Profetize doença e ela vai te acompanhar. Profetize problemas sobre a sua família. Meu filho é drogado, meu filho é assim, minha filha é assim. Vai continuar pior. Minha família está assim, vai continuar pior. Mas o dia que você abre a sua boca e diz: desde a minha infância, desde a na minha gestação, quando eu tinha meu filho no ventre, eu estava abençoando a vida dele. Eu entreguei ele ao Senhor, eu o apresentei, eu não dei ao mundo, eu não dou a Satanás. Ei, eu nasci de novo, eu fui transportado do reino das trevas para o reino da luz. A minha família pertence ao Senhor. Deus vai mudar o quadro. A minha saúde, eu tenho direito. A minha casa, eu tenho direito. Eu estava ouvindo o testemunho de um pastor, que a casa dele... Eu não vou falar desse pastor, não vou falar da minha vida. Se eu for falar de alguém, você vai estar contando a história dos outros. Eu vou falar do que Deus já fez por mim. Eu precisava de mudar, precisava de comprar um terreno, precisava de uma mudança, porque estavam construindo 2 prédios ao redor da minha casa. Eu tinha tirado toda a minha privacidade. Eu chamei um irmão e disse: vai ver este lançamento desse terreno para mim ali nesse condomínio. O irmão foi. Quando o irmão chegou lá, me mostrou a tabela. O lote naquela época custava 606 mil. E exigia no mínimo 30% de entrada, 180 mil. Eu não tinha dinheiro, mas eu tinha fé. E fé é uma coisa que te tira do quadrado. Enquanto você imaginar que você só pode fazer aquilo que você acha que dá conta de fazer, você é prisioneiro daquela situação. Mas quando você abre as suas asas, não estou falando para você, estou falando para os descendentes de Abraão. Que Deus falou: sai da tua terra. Ele disse: sai agora. Eu sei que pior não vai ficar, melhor vai vir. É assim que as coisas são. Então, a Janete disse: estão construindo aí de lado. Eu disse: Deus está dizendo que vai me dar uma coisa melhor.
Quando um problema chega na minha vida, eu disse, dias melhores estão vindo. Quando alguma coisa pensa que vai me apertar e vai me jogar para baixo, eu sei, a minha virada está chegando. Quando as coisas começam a vir, eu começo a declarar a vitória. Eu não estou derrotado. Se alguém pensar que eu fico abatido quando eu vejo certas coisas tomar lugar na vida de crentes da igreja, se enganou, meu bem. Eu vou dizer para você, está na hora de uma virada. Está na hora de uma virada. Eu vou repetir, está na hora de uma virada. Eu estou com vontade de ver o Espírito Santo descer. Eu estou com vontade de ver moças chorando. Eu estou com vontade de ver rapazes chorando. Eu estou com vontade de ver homens quebrantados. Eu estou com vontade de ver gente vencendo o mau temperamento. Eu estou com vontade de ver gente transformada. Eu estou com vontade de ver lares mudados. É verdade. Eu disse, quanto precisa de entrada? 180 mil. Eu disse, e eu não tenho. Tinha 2 casas para vender, mas não tinha dinheiro. Precisa de 180 mil. Eu mandei uma proposta e o rapaz disse, não dá. E o irmão do irmão Francisco, que é o corretor, disse, o homem disse, traga o pastor aqui. Eu fui lá, sentei na frente dele. Gente, eu não estou falando, se você é incrédulo, fique com a sua incredulidade. Mas se você é crente, você sabe que este é o Deus que eu prego. Sentei na frente do homem. Eu havia feito um parcelamento da entrada e uma condição de pagamento. Ele disse não. Eu sentei e não falei nada. Ele pegou o papel, riscou e disse, dá para fazer desse jeito. Ou eu estou doido ou ele está doido. Mas não é que eu estava doido, é que Deus estava no negócio. E eu quero lhe dizer que de 180 mil eu dei 3, que é o que eu tinha. 3 é o que eu tinha. E eu comprei o terreno, e eu construí a casa. Eu não tinha dinheiro, eu tinha um terreno para vender, um prédio para vender, fazia 8 anos. E ninguém queria comprar, ofereci por 60, por 80, por 100. Fui subindo durante estes anos, não tinha, vendi por 300. Eu quero dizer para você, até hoje eu passo lá e diz, quem foi esse doido que pagou 300 aqui? Apareceu uma firma lá de São Paulo e disse, eu dou 300, eu digo, me dá para cá. Ei! Eu não quero contar nem a história dos outros, eu quero dizer para você que eu creio num Deus que faz maravilhas. Eu morava aqui em Campina Grande, quando mudei para cá, eu passava ali no Catolé, na Eupídio de Almeida, e tinha uma casinha lá, um primeiro andar que tinha uns balaústres de madeira, e um primeiro andarzinho pequeno, apertadinho. E eu olhava para aquilo e dizia, um dia Deus vai me dar a condição de construir uma casa desta. O dia que eu construir uma casa desta, e Deus falou, você está querendo isso aí? E os dias passaram, e a casa que eu construí, aquela não pega nem uma letra. Depois eu saí desta e fui para outra, que é muito maior do que a outra. E aí eu quis vender a outra e Deus falou, não mandei você vender não, é tua. E hoje ela me dá uma renda muito boa por mês. Sabe de uma coisa? Este é o Deus que eu creio. É o Deus que quer te ajudar. É o Deus que não te botou num quadrado, não. Você tem que abrir suas... Eu gosto da irmã, eu não tenho vergonha de citar. Mas a irmã Irene já contou a história de chegar assim na boca do caixa e não ter dinheiro, enfiar o cartão e sai dinheiro. De pagar no supermercado com o cartão sem não tinha mais crédito, pagou.
Sabe, gente, eu não sei se vocês acreditam em Deus, mas eu estou aqui pregando um Deus de milagre hoje à noite. Um Deus que trabalha. Um Deus que realiza, sabe? E eu já fiz prova de Deus, de falar assim para Deus, sabe? Eu tenho uma conta para pagar aí de um programa de televisão de 10 mil reais e eu não tinha dinheiro. Eu disse, eu não tenho e eu quero que o senhor manda trazer aqui na minha mão e eu não vou pedir para ninguém não. Eu quero que venha aqui no meu escritório trazer aqui na minha mão. E a pessoa entrou no domingo de manhã. Eu tinha uma causa na justiça e fazia, não sei, 20 e tantos anos. E essa semana o advogado deu ao ganho, me dá aí a sua conta para transferir o dinheiro. E eu calado olhando para a cara da irmã. E a irmã dizendo, era muito, eu não tinha coragem de trazer na minha bolsa. E eu calado, ele disse, pastor, é 10 mil. Eu falei, eu já estava esperando. Ele já tinha me dito que ia mandar. Eu quero lhe dizer que eu não descri deste Deus, não. Ele me disse que vai fazer coisas grandes. Eu estou pregando uma hora de milagre, de transformação, de mudança de vida. Não me tenha por louco, não. Esta igreja vai mudar. Eu só lamento. Um dia eu estava pregando em Recife. Quando eu falei sobre isto, e olhei para a face de um irmão, e aquilo me doeu lá dentro da alma. Eu falei sobre o milagre que estava para acontecer em Samaria, naqueles anos de seca, em que Eliseu profetizou, amanhã vai ter aqui farinha e trigo, vendido por nada, não me lembro o valor do dinheiro agora. E tinha um rei que disse, ainda que Deus abrisse a janela do céu, isso não seria possível. O comandante do exército. E Eliseu olhou para ele. Eu tenho até medo de falar isso. E Eliseu olhou para ele e disse, você vai ver e não vai poder comer. Quando você prega certas coisas e tem gente te olhando, te medindo, sabe, te calculando, porque não é crente. Ele quer te amedrontar com o olhar, com a maneira, com a indiferença dele. Naquela hora eu disse, e você vai ver e não vai comer. E no dia seguinte, aqueles leprosos levantaram e foram no arraial dos assírios. Deus os havia feito fugir. Fugiram um exército, porque ouviram 4 leprosos caminhando em direção ao arraial deles. E cada passo daquele leproso parecia um exército marchando. E eles não ouviam os passos de um leproso, eles ouviam o barulho de um exército. E cada passo parecia que o exército estava marchando. E eles disseram, estão vindo contra nós. E deixaram tudo. E daqui um pouco no arraial, na porta de Samaria, estava lá o alimento sendo vendido. E aquele capitão que duvidou, o povo passou com tanta fome que o atropelou e pisou em cima e matou. Eu quero lhe dizer, eu nasci para ver as transformações. Eu nasci para ver milagres. Eu fui criado vendo milagres. A minha vida é um milagre. O que eu fiz é milagre. E eu vou dizer, os milagres estão por acontecer, meus irmãos. Em porção tão grande que quem não está crendo não vai participar desta hora. Eu sou uma pessoa que vivo de realidades e não de fantasias. Em 2013, eu tinha 82 pessoas numa caravana em Israel e alguém motivou um ônibus todo
para descer para o Rio Jordão e se batizar novamente, simplesmente porque estavam diante do Jordão. Eu chamei todos na frente do café da manhã e disse: não há virtude nas águas do Jordão. Ninguém precisa entrar aí para se batizar de novo. Se você quer vestir uma capa para tirar uma fotografia que entrou no Jordão, tudo bem. Mas não vai inventar de se batizar, porque eu não vou batizar ninguém novamente apenas porque você está diante do Jordão. Alguém não gostou, achou ruim, mas o certo é que todos desistiram. Porque eu disse: Naamã foi curado no Jordão, não foi por causa das águas do Jordão, foi por obedecer à palavra do profeta. Jesus entrou no Jordão e o céu se abriu, porque estava profetizado que seria daquela maneira. Então não é Jordão. Paulo rebatizou os crentes de João Batista havia batizado no Jordão, para provar que não havia virtude. Mas eu cheguei agora nesta viagem, que para mim é uma viagem profética. Eu entrei um dia antes, assim. Eu disse: gente, eu não creio que há virtudes no Jordão, nas águas do Jordão. Mas eu creio em atos proféticos. E Deus colocou no meu coração, e eu vou entrar no Jordão amanhã. Não é para batizar nenhum de vocês, mas para formalizar uma profecia. Porque esse Jordão tem 5 testemunhos sobrenaturais que aconteceram aqui. O primeiro foi Josué, vindo de 40 anos de peregrinação, atravessou o Jordão para que o povo recebesse a herança. Eu disse: eu conheço pessoas que há anos vêm transitando num deserto, mas chegou a hora da herança deles serem distribuída. Eu espero que tenha alguém idôneo para receber a herança. Eu vou entrar no Jordão, porque Elias, antes de ser arrebatado, entrou no Jordão e passou, e a carruagem de fogo o levou. Eu vou entrar no Jordão, porque Eliseu, ao voltar e a cruzar o Jordão, a porção dobrada do Espírito Santo veio sobre a vida dele. Eu estou apenas tomando estes atos proféticos. Eu vou entrar no Jordão porque Naamã foi curado a obedecer a palavra do Senhor. E eu falei sobre esses 5 pontos. Já disse: agora quem quiser entrar comigo, muita gente não entrou. É incrível. E eu não forço ninguém. Porque isso é uma coisa espontânea. Quem é que quer entrar? Não quer. Quem é que quer as bênçãos? Não quer, não quer. Quem é que quer ficar fora? Fica fora. Eu não forcei ninguém. Todo mundo. Então, mas algumas pessoas entraram. Eu disse: eu estou aqui agora como um ato profético. Estou aqui dizendo, representando um grupo de pessoas que acreditam, que não tinham condição de estar ali comigo, mas no coração estavam orando pela nossa viagem, que não estavam ali apenas para tirar fotografias e fazer um passeio, não. Estavam ali para vivenciar e andar em cima das páginas da Bíblia. E eu estava ali por aquele momento. E me entrei dentro da água e disse: vocês, eu não vou batizar ninguém, mas agora prepare-se para se afundarem no Jordão. E eu vou dizer em nome de Jesus Cristo, e você se afunde e se levante. Porque em nome de Jesus Cristo, aqueles que estavam doentes vão ser curados. Eu estou falando da sua vida. Eu estou dizendo: nós vamos em nome de Jesus Cristo receber uma porção dobrada do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, nós vamos atravessar. E não é numa carruagem de fogo, não. Mas Jesus nos chamará para a glória, sem provar a morte. Eu estou entrando aqui para dizer que chegou a hora de uma mudança, de recebermos uma herança. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é o seu problema. Eu sei lhe dizer uma coisa: algo está a caminho para uma mudança extraordinária. Então, meus irmãos, nós estamos caminhando. Eu vou pregar a noite todinha. Estamos caminhando para uma hora de sermos conscientes
que Deus está nos chamando do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você não pode imaginar o que é o amor de Deus por você. Ei, Deus não quer você apenas um religioso alisador de banco de igreja. Deus precisa de você como luz. Eu quero gritar com cada pessoa aqui: abandone as trevas hoje à noite. Saia deste nicho de incredulidade. Deus não pode dar. Eu às vezes vejo uma igreja e as pessoas nem coragem de abrir a boca para glorificar tem, nem de se abençoar tem. Não oram e nem tem coragem de abençoar a sua vida. Eu quero lhe dizer, eu creio e por isso falo. Deus creu, por isso Ele falou. E o que Ele falou aconteceu. E eu quero lhe dizer, Jesus olhou e disse: está na hora de cada um olhar e dizer para o monte que está na sua frente: saia e lança-te no mar. Não aceito mais você na história da minha vida. Você vai ter que se mudar. E é se você falar. Porque Jesus disse, se tu disseres a este monte. Não é se o pastor César disser: oh, montanha, dificuldade, problema, incredulidade, saia da vida do meu irmão. Ele disse: eu não saio não, ele não crê. É o que você diz, é o que você crê, é o que você professa. Se Deus disse, quem foi que disse? Se Deus disse: se eu disser a este monte, saia e lança-te no mar, e não duvidar, ele vai se lançar. Por que eu vou duvidar? Não, porque eu falei e ele ficou no mesmo lugar. Você é um incrédulo. Ele não disse que vai sair na hora. Ele disse que ele vai sair. 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 Quando as pessoas não creem, diz: pastor, eu estava lá naquele culto, sabe que a vida ficou pior. Eu disse: foi mesmo. Se ficou pior é porque vai melhorar. Você me ouviu? Se ficou pior é porque vai melhorar. William Branham disse: quando você ora por um doente, a razão, daqui um pouco a tendência é aquela doença no outro dia estar pior. E as pessoas disseram: bom, mas eu orei ontem e hoje eu estou pior. Você já perdeu sua bênção. Quando você toma uma decisão de crer, escute bem, esteja pronto para ser provado. Ou seja, as coisas vão ficar pior. Estou falando com alguém? Isso é para você, César. Eu estou pregando um avivamento, eu estou pregando uma multiplicação, eu estou pregando que Deus vai fazer. Sabe o que as pessoas já me disseram? Mas olha, os bancos da igreja ainda estão vazios. Eu não estou olhando para banco, eu estou olhando para aquilo que foi falado. Eu não estou olhando para comentários de incrédulos que vão tentar diminuir a minha fé. E o irmão Branham disse: se eu parar para dar ouvido a certas coisas, a minha fé só diminui. Mas eu não estou aqui para ouvir incrédulos. Eu estou aqui para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Eu estou tentando alimentar a sua fé. Eu não estou apenas criticando você por deixar de crer, não. Eu estou chamando você para ser maduro, olhar para a palavra, e que se aquilo ficar pior, você diz: está na hora de crer, porque Deus vai mudar o quadro. Quando os discípulos tentaram expulsar aquele demônio daquele filho daquele homem, e ele não saiu, e os discípulos vieram para perguntar para Jesus: mas o que foi que nós fizemos de errado? E nós lutamos, e aquele demônio não saiu. A primeira resposta de Jesus foi: tende fé em Deus. Se
você não crê, diabo nenhum vai te obedecer. Se um cachorro conhece quando você está com medo dele, e um cavalo sabe que você também está com medo dele, o diabo sabe quando você crê e quando você não crê. Tem alguém que crê aí? Tem alguém que crê aí? Tem alguém que veio aqui ouvir o pastor César? Ou tem alguém que veio aqui ouvir o assim diz o Senhor? Tem alguém que quer levar a palavra de Deus para sua casa? Tem alguém que quer sair da miséria? Tem alguém que quer sair da doença? Tem alguém que quer vencer o pecado? Tem alguém que quer vencer as trevas? Tem alguém que quer brilhar aqui hoje à noite? Então tome esta palavra, e se tudo der errado, diga: mas eu creio. Eu tenho um culto de ceia agora pela frente. Eu quero só dizer: o qual nos tirou, da potestade das trevas. Ele nos transportou, isto é, romper com dimensões humanas, isto é, transpor barreiras, isto é, sair da limitação, isto é, entrar numa outra dimensão. Isto é viver de fé em fé, de glória em glória. Isto é sair desta atmosfera, desta terra. Ei, este mundo não tem nada para te dar, mas eu quero te dizer que os céus estão aqui, os anjos estão aqui, Deus está aqui. A vitória bate na porta da tua casa hoje à noite. Nos transportou para um outro reino, para um outro país, para um outro mundo, para uma outra dimensão. Ei, não queira dirigir do lado errado, não. Ei! Entenda do que Deus está nos falando. Está na hora de voltar. Dizer: eu estava tentando levar meu carro do outro lado. Vamos voltar para o nosso padrão. Eu estou tentando. Eu sei do que estou falando. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos nossos pecados. Não há outra coisa que se pode atribuir como pecado. Você diz: fumar, beber, prostituir, roubar, mentir. Não, nada disso é pecado. Isso são os frutos do pecado. Quando você não crê, estas coisas te acompanham. Mas quando você crê, sua vida vai florescer. Vamos ficar em pé. Aleluia. Aleluia. Será que Deus falou alguma coisa para você? Será que Deus falou alguma coisa para você? Será que você está aqui para poder apenas ouvir esta palavra somada no final dizendo: muitos vão ver e não vão poder participar? Ou você diz: não, eu vou reinar. Eu estou crendo. Eu estou crendo. Contra a razão e contra a lógica. Contra toda razão e lógica. Que uma hora de fartura está chegando. Fechamos nossos olhos. Pai, eu sou tão somente um homem limitado, mas, Senhor, esta fé que o Senhor colocou dentro de mim, ela não tem limites, ela não tem barreiras, ela não tem cercas, não há nada que possa parar diante dela. Aleluia. E aqui hoje à noite, diante do teu povo, eu estou apenas professando aquilo que creio, que dias melhores virão, que o Espírito Santo será derramado, que a porção dobrada virá, que curas e milagres acontecerão, que as portas do céu serão abertas. Ei, que o Espírito Santo vai descer sem medida.
Eu oro e não estou olhando para as coisas que aconteceram na vida das pessoas. Aquilo que parece contradizer a tua palavra. E as pessoas olham e dizem, mas comigo eu deveria estar melhor na fé, estou parece que pior. E a tua palavra vai ser confirmada quando a gente desce no lugar mais baixo. É de lá que o Senhor vai nos levantar. Foi lá de dentro da cadeia. Foi lá de dentro da cadeia. Foi lá de dentro do calabouço que José sai para o trono. E é debaixo das dificuldades, dos problemas, das dores, das tristezas, das angústias, das misérias. Levanta teu povo, Senhor. Levanta teu povo. Eu os recomendo. Eu os entrego. E aqui hoje à noite, todos aqueles que creem, sejam abençoados. Não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Eu não tenho dúvida de dizer, libere a tua fé. Libere a tua fé. Solte a tua fé. Não limite Deus. Deus quer fazer coisas extraordinárias na tua vida. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Eu estava conversando na estrada e um irmão disse que a casa tinha sido hipotecada 2 vezes. E um homem disse, eu estava orando há 2 semanas para Deus me dar condição de pagar a hipoteca da casa. Uma casa, uma mansão para nós. E apareceu um homem na porta da minha casa e disse, Deus mandou pagar a conta da sua casa. $486 mil, 24 milhões de reais. Você disse, ninguém faz isto, mas Deus faz. Mas a mente, eu fico implicado. E aí, a resposta que eu ouvi foi esta. Nós vivemos no meio de um povo tão pobre que a gente não vê condição na vida de nenhum irmão para fazer nem para se mover. O que eu me entristeço não é de você não ter dinheiro, é de você não ter fé. Ser tão pequeno que acha que Deus não pode pegar o homem mais rico de Campina Grande, fazer amanhecer na tua porta. Isto é que me entristece. Porque você diz, mas fazer por quê? Porque você não vive pela fé. Você vive de razão. É só isso. Você quer me dizer que você vive pela fé? Apenas creia. Não importa a circunstância. Não é só no dinheiro. É em qualquer necessidade. É qualquer ângulo da sua vida. É na saúde. É nas impossibilidades que Deus quer se manifestar a você. Mas quando você vive de reclamar, mas ninguém vem me ajudar, o que você está querendo? Pare com isto. Vá falar com o Senhor. Diga para Deus, coloque no coração de alguém aqui para vir aqui me ajudar. Ou você não tem coragem nem de pedir? Porque você não tem coragem de crer. Pessoas vêm à igreja nem para ser ajudadas. Mas o que o pastor vai dizer para me ajudar?
Feche os seus olhos só um minuto. Pergunte a você mesmo: será que eu sou crente? Ou eu carrego a Bíblia e não tenho coragem de crer nesta palavra? Eu quero mudar para a ceia, mas Deus me parou aqui de novo. Porque eu estou falando com alguém que Deus vai mudar a vida dele. Eu estou pregando isto aqui para uma libertação de vidas aqui. Você tem coragem de perguntar para você mesmo? Se você é crente, você fica esperando que as coisas naturais aconteçam. Eu queria dizer para você que eu vim aqui pregar que Deus nos tirou deste mundo de trevas, deste reino de incredulidade, de dúvidas, de pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, onde não há limites, onde não há barreiras. Tem alguém aí que gostaria de dar um salto de qualidade na vida? Parece que tem pouca gente aqui. Alguém aí hoje à noite que gostaria de dar um passo à frente? Ou alguém que está tão limitado que não tem coragem nem de abrir a boca? Aleluia! 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 Hoje eu vi um irmão do sul do Brasil me mandou um áudio dizendo: nós vamos crescer. Eu nasci para crescer, eu nasci para brilhar, eu nasci para que o mundo veja que Deus está comigo. Você diz: não, pastor, não é assim. Deixa a tua família, deixa teus vizinhos, teus parentes, ter que olhar e dizer: o que aconteceu? O que aconteceu é que Deus está comigo. Aleluia, aleluia. Jesus Cristo te dá saúde hoje à noite. Jesus Cristo organiza a tua vida hoje à noite. Jesus Cristo te liberta hoje à noite. Eu não posso pregar o Calvário como sendo uma coisa assim, que Deus tem prazer em ver a gente só sofrer, só padecer. Deus morreu, Jesus morreu para você reinar. Aleluia. Tem alguém pelo menos para levantar a mão aqui e glorificar ao Senhor pela obra redentora no Calvário, para abençoar tua vida com todas as sortes de bênçãos que você necessita. Aleluia. Se você não quer glorificar, eu vou glorificar. Aleluia. Eu sei que a minha vida vai mudar. Eu sei que a minha vida vai mudar. Eu creio que esta igreja vai mudar. Eu creio no poder do Senhor. Queria perguntar se você tem coragem de abrir a boca e dizer: como é que vai mudar, pastor? Tem alguém aí que tem coragem de me perguntar: como é que o senhor está dizendo que isso vai mudar? Que jeito, pastor? Diga aí.
Você tem coragem de me perguntar? Eu vou dizer: eu creio em Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Antes de abrir a mesa, de ler a palavra e vir para a ceia, eu não quero ninguém com os olhos abertos. Tem alguém que sente a necessidade de ser perdoado aqui hoje à noite, que você tem vivido entre a luz e as trevas. Você tem vivido entre a crença e a incredulidade. Ou você acha que isso não é razão de pedir perdão para Deus? Você não pode crer e vive reclamando. Será que tem alguém para levantar a mão e dar um grito: eu preciso de perdão, Jesus? Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, se o Senhor viu alguém aqui pedindo perdão, perdoa. Se o Senhor viu alguém aqui dizendo: eu vou viver pela fé, este momento é apenas a minha prova, mas eu não desisti nem vou desistir. Eu oro que esta pessoa seja ajudada hoje à noite. E a minha oração é: antecipa a vitória desta pessoa. Aleluia, aleluia. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus.